Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus amores! O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos conversar sobre um tema que sempre é falado aí nas rodas, tanto no consultório, nas rodas familiares, nas rodas de amigos. Eu sempre vejo esse tema rodando por aí na brincadeira. Às vezes por ser um assunto que é muito fácil falar, né, das pessoas, mas na verdade é muito sério, E eu tava batendo um papo com uma amiga minha esses dias e foi assim maravilhoso, onde a gente decidiu fazer um bate-papo assim rápido para passar informação para vocês, porque a gente não pode ficar com a informação parada na gente, né? E eu vou chamar essa louca que sempre tá comigo, minha parceira, Bruna. Dona Bruna, vamos lá, vamos bater um papo. Cheguei para o cafezinho. Cheguei. Bom dia. Bom Eu vi dia. esse tema aqui e disse: não. Temos que conversar sobre É isso. tão, é tão bom a gente poder passar informação, não Nossa, uma é? delícia. Mas a pergunta clássica, Vivi, como é que tu tá? E tu, guria? Tô ótima, feliz em estar aqui conversando contigo. Vamos conversar sobre isso? Claro, com certeza. Compulsão alimentar. A gente estava falando, será que as pessoas sabem, né, Vivi, assim, como é que se dá a compulsão alimentar? Que às vezes eu fico pensando, tem aqueles momentos, não sei se tu já teve, de ir numa pizzaria comer a mais e pensar, ai, nossa, acho que tô meio compulsiva. É, A é. Nutri é tu, conta aí, o que que... Clareia as ideias, assim, porque eu tenho várias amigas que falam isso, ai, amiga, eu tô com compulsão, tá, mas amiga, o que que aconteceu? Ai, comi 6 pedaços de pizza na pizzaria. Ai, meu Deus do céu. Né, a gente fala assim do exagero ocasional, né? Que Hum, existem esses hum, exageros ocasionais na vida de todo mundo. Então, quando a gente tá, vai numa festa, a gente vai numa viagem, onde a gente vai, por exemplo, sei lá, a gente vai nessas viagens que tem bastante restaurante, café da manhã maravilhoso. all inclusive, Existe um exagero tá, ocasional, onde de tá. repente a gente vai sentar numa mesa e passar mal de tanto comer. Isso é natural acontecer e é natural com que a gente saiba diferenciar esses momentos. Né? A compulsividade é uma coisa muito mais séria, muito mais intensa na vida da pessoa, né? Tá, Que começa nesses de pouquinho em pouquinho, que às vezes a pessoa não se atenta tá. para chegar na compulsividade, Aquele certo? final de semana, Vivi, por exemplo, assim, que eu fui para casa da avó, e aí tinha um bolinho, daí tinha um pãozinho de queijo, daí tinha a comidinha. Aquele exagero de sair da minha rotina alimentar não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você Nada a tem que ver. aproveitar e curtir sua Tá, avó. Né? É lógico que todo mundo tem que saber seu limite. Né? Tem que entender o ótimo. limite e ir com calma. E, enfim, comer até passar mal. Até quando isso? O que eu falei para você, ninguém vira compulsivo da noite para o dia. Sim, Certo? A sim. compulsividade, a importância da compulsividade é o quê? Quando uma pessoa é diagnosticada com compulsividade, a gente tem que olhar primeiro o seguinte: ela está vindo com o diagnóstico do médico. Ela Tá, vai precisar de acompanhamento justamente da nutricionista e da psicóloga, ótimo. que é o que vão transformar a vida dela. Mas por que que ela foi diagnosticada com a compulsividade? Primeiro, há meses ou durante anos, ela está comendo. Um dos processos de observação é que a pessoa ela se alimenta num processo de 2 horas Tá, seguidas, sem saber o que está comendo. Ela não quer saber o que ela está comendo, ela quer tá. comer. Ela quer aquela satisfação de estar engolindo algo. Sim. Então ela come tudo que tem na geladeira, mais o que tem na despensa, mais o que tem no armário, alimentos estranhos
que não tem combinação muitas vezes, tá? Tu sabe, veja se isso se aplica. Eu já pensei aqui assim, pensei não, ouvi. Paciente me trazer que estava tão angustiada, que assim, a ansiedade era tanta, sabe, por algo que não, né? Depois a pessoa viu que não conseguia identificar, que ela chegou a comer comida congelada. Ela não E conseguiu esperar. Então, assim, fez as compras, foi numa situação assim, né? Fez as compras do supermercado numa sexta, no domingo já não tinha mais nada. é, Foi aquela coisa, e era comida crua, e foi, chegou do supermercado, e daí já foi pegando uma comida crua, mal deu tempo de colocar no micro. Isso entra também, porque eu fico isso pensando que entra desse no. viés do meu lado aqui, né, essa ansiedade pela busca de aplacar aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando, casa com a compulsão, né? Sim, Acho que é importante a gente trocar. Não é, sei se a galera às vezes sabe sobre isso, né? isso também tem que ser observado. Se a pessoa ela tá nesse nível de não entender o que ela tá comendo, né? Agora a Só gente, querer ali agora, aliviar aquele agora a gente está momento, falando sobre isso, a gente está alertando. Então, a partir do dando momento informação. que as pessoas elas vão vendo essa informação e elas vão prestando atenção no comportamento delas, elas Uhum. podem observar isso. Será? O que está acontecendo? Eu não estou vendo o que eu estou comendo, eu estou engolindo a comida, eu não estou tendo saciedade, eu não estou tendo fome. Nem satisfação em sentir o sabor, né? É interessante isso. Os relatos, é bem assim. Ela vai procurar alimento que dão satisfação muitas vezes. Ela não vai procurar, por exemplo, se encher de maçã durante as 2 horas. Sim, um prato de arroz e Ela feijão. Ou a verdade, às vezes é a panela toda, com a né? pizza, com ovo, com coisas palatáveis, né? O Uhum, cérebro uhum. pede isso. E esse comportamento que a gente fala do transtorno, a gente observa durante um determinado tempo. Tem ali durante os 3, 4 meses de observação, antes do médico dar o diagnóstico. Uhum. Quando ele dá o diagnóstico, é porque ele já observou todo esse Esse trâmite de padrão, né? 4 meses para entender os starts, na onde vem, o que está acontecendo, para ela poder identificar junto com ele. E daí entra a equipe multidisciplinar, que é o nutricionista, fazendo a dieta, também Uhum. entendendo do comportamental, né? Que Claro. eu ter esse olhar comportamental para fazer a direção para o psicólogo e trabalhar em conjunto, né? É E um tu outro. sabe que, claro, é um tripé, né? Porque se for dois pezinhos só, a cadeira cai. É, Até um banquinho, né? é, E aí tu sabe que assim, os números, esses tempos eu estava olhando, os números são expressivos assim de aumento em 10 anos, né? Que a gente tem bastante processado, essas coisas que é só para ir colocando para dentro, né? Então cresceu assim, imagina, de 10 anos atrás, 60% na questão de busca do emagrecimento, mas muito linkado com a compulsão. E aí, olhando aqui da parte clínica, dessa parte, né, a partir da psicanálise, essa coisa da angústia, meu Deus, eu tô tão angustiado, eu tô tão triste, porque as emoções nos são ensinadas muitas vezes através da comida. Você não comeu tudo, não estava bom? é, Eu tô feliz, vamos comer? Eu tô é, triste, deixa eu comer? é. Né? Eu tô frustrada, eu tô procrastinando, ouço muito, 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 né? Não sei se aí no teu consultório também tem isso. O É. pessoal, assim, precisa entregar um trabalho, uma planilha, alguma coisa assim. Aí sempre tem aquele biscoitinho, aquela balinha, aquele amendoim no trabalho, e ó, para dentro, porque se concentrar nisso é um gasto de energia. É o quanto, isso que tu falou é maravilhoso, né? É o médico, é o nutri, é o psicólogo, é o educador físico, é a família, tem toda uma rede, né, que vai passando, né? Isso Ai, é interessante de observar, né? é. Eu falo que, assim, quando a gente observa quando a pessoa está no nível de compulsividade no início da compulsividade, Uhum. eu gosto muito de trabalhar em consultório, Bruna, o diário alimentar. E Ah, acho show. eu insisto com as pacientes, eu insisto toda segunda-feira, toda terça-feira, é automático, eu já mando para todas. Por que não escreveram no diário? Cadê o diário? Por quê? Porque o diário faz a gente ter a consciência. Tanto Hum. ela, Mas agora eu tenho uma curiosidade. ela vai criando Elas escrevem? consciência. Elas escrevem tudo
tudo. E é muito legal, porque assim, quando elas saem fora da dieta, quando tem Tá, churrasco, Coca-Cola, docinho, elas escrevem. Ali a gente consegue identificar o momento que houve a compulsão e o porquê. Por que que houve tá, exagero e por tá, quê, né? tá. Isso é muito importante, porque quando a gente dá início ao tratamento de compulsão alimentar real mesmo, a gente já Uhum. está observando no diário alimentar. Olha, ela está usando Quantas vezes? todas as emoções para fazer o start da alimentação dela. Então, ela está triste, ela está comendo. Ela está com raiva, ela está comendo. Ela Tá. está com alegria de passar, sei lá, merecimento, ela está comendo. Tudo ela está comendo. E daí ela não consegue separar esses momentos. Tô com raiva, vou gritar. Tô triste, vou Ótimo, chorar. Tô com ótimo. alegria, vou correr, né? Essas coisas. E daí entra o psicólogo nesse momento, né? Sim. E você? E tu sabe que eu trabalho muito isso. Primeiro fui trabalhando em mim, né? Daquilo que a gente troca. Primeiro a gente trabalha na gente, a gente vai se entendendo, né? Depois a gente vai estudando e vai passando para frente. Maravilhoso, isso é E maravilhoso. super concordo contigo, essa coisa de que é sempre lá na infância, isso é muito infância, por isso que até eu estava comentando contigo, né? Dessa questão da rede, não só dos médicos, mas da família, e aquilo que a gente aprende na infância. É, Então, até níveis de sobrevivência mesmo, às vezes festa de criança é um ativador maravilhoso, né? Parece que não dá para ir ali comprar um brigadeiro na padaria, tem que comer todos os brigadeiros daquela festa. Parece que nunca mais vai ter uma festa, é muito mais né? gostoso, Não né? é assim? E aí, o quanto isso vem, sabe, Vivi, da infância, da amamentação, do útero, daquilo que a mãe comia, dos sabores que a criança já experimentava ali através até do cordão umbilical, É, sabe? E dessa presença. é, Compulsão, por exemplo, ali, né, aí trazendo para o lado de cá, né? Tem bastante relação com esse alimento, não só físico, esse sabor, esse prazer oral, que a gente chama, do mamar, que é a primeira conexão mãe-bebê, sim. como do da alma, do Ah, olhar dessa mãe de atenção. E aí hoje a gente vive, né, num tempo onde todo mundo se vê, mas ninguém se vê, né? E o exatamente. quanto isso tem uma ausência de um olhar materno enquanto está ali amamentando, vendo esse bebê. Porque isso vai, né, dado aí o ambiente da pessoa e os ativadores dela, inclusive eu gosto de falar essa palavra, vamos espalhar isso, gatilho, parece, é tão pesado. São ativadores e todos temos ativadores, a gente vai É, aprendendo a lidar na terapia, né, com a Nutri, a gente vai aprendendo a lidar. Mas o quanto isso vem lá de um processo da infância, e é, que vai sendo continuado, né? Então, se a mamãe fizer a comida para mim e eu comer tudo, até sem fome, ela vai me amar, ela vai me olhar. Ela não vai ficar triste comigo. Olha como isso é importante. uhum, Porque muitas vezes, não sei se tem, eu já tive pacientes que relataram isso, né? Mas aí do âmbito aqui do lado da terapia, eu fico imaginando como é que é aí no lado da alimentação da pessoa tá ali, ela tá num projetinho dela, seguindo um plano alimentar, se conhecendo enquanto alimentação, né? E aí foi num evento de família. Aí tem o pudim da avó, o pudim da tia Cleide. E aí ela escolheu, não, porque é uma escolha enquanto adulta dela. Não, eu não vou comer porque daqui a pouco esse açúcar me faz mal, eu tô me conhecendo de forma alimentar, e vem essa carga do, tá, mas tu não gosta? Não tá bom? Tu não gosta de mim? Tu não me ama? é. E aí a pessoa vai lá e ela come a contragosto dela para que seja validada pela família. Aí Já, isso é legal, né? A questão tanto do que a gente está comentando aqui no início, do que é compulsão, o que não é, e do quanto emocional tá ligado à alimentação. A gente anda de bracinho, né, Vivi? total, A total, gente anda aqui, ó, de bracinho. total, gente. Eu falo, olha, não é balela, não. Todo mundo precisa de terapia, todo mundo. Mas dentro do consultório de nutrição, eu vejo muita necessidade de acompanhamento terapêutico pelo processo de ter paciência e de ter descobertas. Quando você fala do cordão umbilical, é muito interessante porque eu costumo dizer, né?
mais relacionado às palestras hormonais, quando eu faço. Mas Claro, assim, a gente é a nossa avó. Na verdade, passa de geração, né? perfeito, perfeito. Porque o, para você ter noção, a nossa genética é tão forte, está tão ligada à nossa, o que a nossa avó comia, que gerou a nossa mãe, e Uhum, o que a nossa mãe se preparou, como ela se preparou na nossa gestação, para isso. que ter continuidade aí na nossa vida com filhos e Claro, tudo mais, né? sim. Então, quando você fala assim de paladares, de sabores, tudo isso que De experiência, né? já vai sentindo, o bebezinho na barriga já vai sentindo através do cordão umbilical, né? Tudo isso. Contanto que tem fotos dos bebês 3D fazendo careta quando come brócolis, dando sorriso quando come o açúcar já. E ele já nasce com esse paladar extremamente ativo. Ele já Com vai certeza, saber o que que é. com Né? certeza. Então, e daí vem todo o processo de, tipo, a mãe que desenvolve diabetes gestacional, a criança como é que vai ser depois dos 16 anos, como é que ela se desenvolve, pode ser que ela tenha uma diabetes tipo 1 já, Uhum, uhum. sabe? Todo esse esquema Sim, por conta da alimentação. Mas voltando à compulsividade, quando a gente tem um olhar da compulsividade já diagnosticada, né? aham. E a gente faz esse acompanhamento, que é maravilhoso, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento em conjunto, né? Porque não é todo mundo que tem essa facilidade e Essa essa oportunidade, né? E esse entendimento. oportunidade para se curar total Claro, claro. desse transtorno. Quando isso acontece, quando há esse diagnóstico, a gente vê o processo ali do diário acontecendo. A gente trabalha micrometas, quando a gente coloca micrometas para ela ir devagarzinho. Hoje você vai na academia 5 minutos, 10 Isso. minutos no outro dia, 15 minutos no outro dia. Hoje, para quem toma 3, 4 litros de Coca-Cola, a E gente tem, diminui né? para 2 litros, até Claro, chata, até, claro, né? perfeito. Eu já vi pessoas Processo. que comem 3, 5 pizzas, não é? 6 Uhum, pedaços, né? uhum, Então, uhum, uhum. desce ali. Então, tudo isso a gente vai colocando na micrometas para que a Claro, pessoa não tenha tanto. Ela fica desiludida com ela mesma, porque ela tem consciência que ela está errada. Porque ela come até passar mal. uhum, Quando, uhum. como ela está com um mau funcionamento de dois hormônios que a gente fala que são ligados à gordura, que mandam comunicação para o cérebro, que é a grelina e a leptina. Esses Tá, hormônios eles falham, né, nesse momento. E como ela não sente fome mais, ela também não sente mais a saciedade. Que horas que ela vai parar de comer? Na hora que ela sim. começar a passar A mal. passar mal. A hora que ela tiver náusea, a hora que ela tiver vontade de vomitar, a hora que der diarreia, entendeu? Então, para você ver como é sério, Claro, né? Chegar nesse ponto, nesse processo. E daí, todo esse trabalho, quando a gente vai desenrolando e a gente vai vendo o resultado, é tão gratificante, Bruna. concordo contigo. Concordo contigo. Até porque isso que tu trouxe, né, aí da parte hormonal, que de novo, a gente é uma coisa só, né? Então é tudo integrado, é bem holístico, assim, é o geral, né? O vazio do lado de dentro é emocional agora, que é aquele vazio que não há o que preencha. E aí, na terapia, sabe, Vivi, o que a gente começa a ver é que tem coisas que elas vão ficar ali em aberto e a gente tem que aprender, às vezes, a lidar com aquele buraco. Ele tá ali, ele não precisa ser preenchido. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. É olhar, né, para aquilo que é. E a compulsão, né, Vivi, ela gera outras coisas, que são os transtornos de fato alimentares e o ganho de peso. E muitas vezes a compulsão e o ganho de peso eles estão tão associados que eles respondem às situações, aí falando do lado assim em termos de teoria, né, da sistêmica, que é a questão da gente ter aí atenção. Eu quero chamar atenção, por exemplo, um adolescente que teve um falecimento sério na família. O pai faleceu e a mãe tá lá, né, sofrendo luto, com um outro filho pequeno para criar. Esse adolescente começa a comer, a ficar
jogando videogame, ele precisa ganhar peso para chamar a atenção dessa mãe, para inclusive, acredite ou não, essa mãe dizer: nossa, você engordou, você não emagrece, você não faz nada. Isso é Nossa, uma forma de atenção e de amor. nossa. A mulher que muitas vezes passa por uma situação, né, de um assédio, de um abuso no ambiente de trabalho, por exemplo, que Hum, ocorre muito. Ela estava ali malhando e tal, e aí ela começa a entender que eu não posso ser bonita fisicamente, chamar atenção. Então a mulher para de se cuidar mesmo. Para de cuidar do cabelo, do rosto, das roupas, do corpo e ganha a camada de proteção, porque aí nenhum homem vai me desejar. Se nenhum homem me desejar, eu tô segura, tô protegida. nossa, E a olha só. outra, é interessante, né? E o É, outro ponto, o terceiro ponto, vamos imaginar uma realidade no nosso país, uma mulher que tem aí, sei lá, 3 filhos, e aí ficou grávida, ganhou nenê, e o cara, tchau, minha amiga, tô indo embora e não vou pagar pensão e não vou nada. Esta mulher, ela fica parruda, porque ela tem que ter força para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de si mesma, do dinheiro. Muitas vezes esta mulher ainda cuida da família dela, da mãe, do pai, de algum irmão. sim. Sabe assim? E identificando isso, né? Olha como é importante isso que a gente tá trocando aqui, né? Hum, Conhecimento, informação, de que não é só uma coisa. Não é só eu vou na terapia ver a minha dor. Se eu ver a minha dor e eu não souber me nutrir, escolher alimentos, de que adianta? sim. Se eu só for lá na Vivi e ela me der um plano e disser que é tanto de tanto, tanto de tanto, porque aquilo vai funcionar para você, e não entender minha dor, começa a virar um fardo. Não, Como é importante, quanto mais se é, conhece, mais vai se ajustando. E aí é o que tu falou, assim, e eu adoro ver o brilho no teu olho. Por isso que a gente se identifica, porque a gente é apaixonada pelo que a gente faz, né? E como é bom ver a pessoa ali tranquila, nesses micro passos, né? Tipo, eu vou indo de pouquinho em pouquinho. Eu comento, sabe, Vivi, com os meus pacientes. Às vezes, o mais fácil, não é que é desafiador, é o mais difícil. tem. Vai lá e dá 3 voltas na quadra. É, Não faz. morre. Toma tantos copos d'água. É pouquinho. Toma uma garrafinha de água de 500 ml de manhã. O pouco, ele é muito mais desafiador do que o pico aquele, É, sabe? De eu vou na academia, eu vou fazer, e vai 2 dias, não vai 6 meses, é. né? Então, eu concordo contigo. É bem legal quando a gente consegue, assim, ver a pessoa tendo consciência e Nossa. respeitando o momento dela, porque é sobre respeito, né, Vivi? O global, acho que disso É. tudo é sobre se respeitar. A partir do momento que elas sentam na nossa frente, né, Bru, a gente já bate o olho, a gente já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer ali, o que, que é o trajeto, independente da história da pessoa, da particularidade de cada um. Claro. Mas para a gente, quando a gente olha para essa pessoa e a gente já sabe, não interessa. A gente tem que fazer com que ela saiba, com que ela Isso, tenha sim, consciência, com né? certeza. E daí existe todo esse exercício em conjunto, porque a gente precisa fazer com muito carinho, com muito amor, com abraço, com aconchego, com acolhimento, porque ela precisa de tudo isso nesse momento, Uhum, né? Quando você fala do vazio, da dor, existe também o prazer, né? Existe o prazer ah, em comer. Às vezes é o claro. prazer que ela está tendo naquele momento, que realmente a comida é gostosa. É bom você sentar e comer, é bom você ir no restaurante, não é? Claro. Eu vi você postando um vídeo de um. Ai, como é que é? Churros! Churros. Do E tu churros. sabe que eu tava pensando, tu tava falando sobre como é bom comer, né? Que legal que tu falou isso. E tem algumas comidas que elas são afetivas. É, E que às vezes a gente tem que comer sabendo que é uma comida afetiva. Eu vou te contar uma aqui que é legal. Na minha infância, quando eu ficava doente, ó, a questão da é, atenção. Éramos em 3 irmãos. E daquela época, uns anos atrás, o miojo, e era o miojo da Mônica, era bem específico. Não era uma coisa consumida assim a rodo como a gente tem hoje, né? Na época era
um evento, É. por exemplo, um final de semana. E aí, quando a gente ficava doente, a comida de quem estava doente era o miojinho inteiro, porque a minha mãe ela fazia mais de um para dividir com os meus irmãos, então a gente ia monitorando os pratos, né? Ela fazia tudo numa panela. Mas a comida de quem ficava doente era um guaraná, um guaranazinho e um miojo. Esse era o pratinho de quem estava, né? Como diz minha mãe, dodói. Beleza. Vive e miojo hoje, com a consciência adulta, eu sei que aquilo ali é uma bomba, que é melhor então eu fazer uma outra massa e tal. Tudo aquilo que com certeza tu ensina. Só que tem coisa que a gente faz porque a gente quer aquele colinho. Então, quantas vezes eu não fui, e não é o miojo normal, eu tinha que comprar o miojo da Mônica, é o referencial emocional. Nossa. Olha, olha como a gente está, né, olhando para isso da compulsão. É a É, emoção ligada com o alimento. é. Tá, mas será que se eu colocar tudo para dentro, qualquer coisa de qualquer jeito passa essa dor? Não. Quando é o oposto, quando você pode inclusive estar querendo um colo. Sim, eu tô triste, eu tô machucada. Comer uma barra de chocolate vai resolver? Não vai resolver. Mas aí daquilo que eu falei da amamentação, que é leite, Hum. chocolate ao leite é o preferido de quem tá na fossa. Por quê? Porque lembra o colinho da mãe. Ai, que aconchego, eu tô tão mal aqui. Terminei meu namoro. Ai, eu quero um chocolate, eu quero um sorvete, então, puro leite. Sabe assim? Nossa. É o aconchego. A gente vai buscar. Só que olha como é legal, né? Isso que a gente está trocando aqui, que a gente acredita, primeiro que a gente acredita enquanto Sim, mulher e, consequentemente, enquanto profissional. Como é bom ter consciência, porque você pode comer, sim. sabendo. Não, eu tô Amém. comendo porque eu quero um É, colo. Eu tô comendo porque isso me dá esse lugar, exato. porque me dá esse aconchego. Mas depois eu vou lá e vou lidar com isso. Depois eu vou olhar para essa dor, porque senão, né? É interessante, isso é, é papo pra gente tomar uns café colonial. Sabe café colonial lá do Rio Grande do Sul? Que tu Ai, vai e fica a tarde. sei. Nossa. Ai, meu Deus. Ah, mas a gente gosta, né? A gente gosta de comer. Mas e é muito triste todo esse processo, porque assim, para quem está passando por esse processo de compulsividade, a gente tem que primeiro, né, olhar assim, como eu falei, com muito carinho, muito aconchego, e saber trabalhar com muita paciência nesse processo para poder chegar à cura, Sim, né? Mas nesse processo existem tantas coisas a serem feitas e é o que você falou. Começa pelo simples. O simples fato, eu sempre falo aqui no consultório, de organizar a geladeira. O simples fato de organizar as compras. Você sabe que tem um estudo onde eles pegaram dois grupos de obesos, eles não mudaram a dieta da galera, ficou o tá, grupo A, o grupo B. O grupo A, eles organizaram sua alimentação. Os tá. horários e os dias, eles só organizaram. Só de organizar, essa galera perdeu peso. A mesma alimentação. A mesma alimentação, eles não corrigiram a Ah, dieta. Só de organizar. Né? Então, outro dia eu atendi um paciente aqui que falava, Viviane, eu vou todo dia no mercado. É uma das perguntas que eu faço no meu questionário, quantas vezes você vai ao mercado, né? Uma interessante. pergunta tonta. Pense. Ai, não é não. Não Mas é não, que pense. eu já pensei 5 coisas diferentes aqui das vezes que eu vou no supermercado. Deixa abaixo. Mas continua. Mas toda vez, ela vai todo dia. Todos os dias no mercado, após o trabalho. Após o trabalho, sai seca de fome. Passa na prateleira e na padaria do mercado, já vai comendo o que tem. Não Concordo. pode. No caso dela, ela tem que pegar do trabalho para casa e a geladeira já estar organizada para que ela faça o lanchinho dela, pelo menos durante Perfeito, a semana. perfeito. Então tem que E organizar. aqui tem, e aqui tem o merecimento, né, O Vivi? Porque merecimento. depois de um dia de trabalho, se você teve um atrito com alguém ou algo que não te agradou de alguma forma, se você se sentiu injustiçada, né? Isso. E isso é muito, né? Os happy hours, os barzinhos estão lotados. Não que a galera não possa se divertir, mas aí é muita fritura, enfim, né? N É, coisas.
por pura, é o palatável, como tu mencionou, né? É, E é, não acaso, né? Exatamente o que tu disse, os mercados, aquelas próximo ao caixa, né? É isso. lotado só de coisa ali, ó, saquinho. Faz, Abriu, come, é, né? é, Então, é organização. E aí, o que tu falou antes, né? Por isso que eu te perguntei se as tuas clientes, elas fazem os diários, porque tomar consciência é ter responsabilidade. E a vida adulta, ela exige responsabilidade. Até pra gente saber que tá saindo do trabalho e vai tomar uma cervejinha, porque hoje eu mereço, porque eu não quero lidar com aquela chamada de atenção que eu tive do meu chefe que a planilha não estava legal, né? é, Saber o porquê que tá fazendo e tomando consciência é tomando é, responsabilidade. De que, talvez eu não goste de tal coisa, mas é importante que eu me alimente desta forma, é, né? Então, essa tomada de responsabilidade, e o que tu trouxe é perfeito. É o básico, é a consciência, porque aqui, né, Vivi, a gente está falando da compulsão é. alimentar, mas ó, nós e o nosso café colonial aqui que se deixar. Mas será que essa pessoa não é compulsiva em compra? Sim, Em rede social, é, né? é. E Tem N muita outras possibilidade, coisas. Tem, meu Deus, tem muita coisa. muita Bebida, possibilidade. cigarro, ilícitos. Será que essa pessoa não é viciada em outras coisas Sim, também? E sim, o quanto os pouquinhos que vêm sim através da alimentação, aqui da terapia, vai mexendo. A gente mexe numa coisa, mexe em outras, sim. né? E é respeitar esse processo. Acho que isso assim Respeitar. sensacional, É, sensacional. E eu acho, Vivi, que a gente tem que marcar mais cafés desses para conversar mais com coisa. certeza. É, isso é como é que diz assim. Não, tá. Eu já tomei um cafezinho. Eu acho que essa nossa conversa que é um expresso. É É, um expresso, é, até porque vamos combinar que somos excelentes profissionais e com certeza a quem chegar vai querer saber mais e dizer, opa, é, gostei. Quero ir lá na Viviane, é, quero ir lá na Bruna, eu quero mexer nas minhas coisas aqui. De é, pouquinho em pouquinho, porque a gente tem cacife e tem bagagem para com certeza te ajudar a chegar, porque a gente passou pelo processo, tanto de nutrição quanto de terapia, né? é isso. É isso. Ah, então Fechou ótimo. de ouro. Maravilhoso. Amei te ver para encontrar um café. E Amei ó, te para ver mim também. já tá marcado. Semana que vem eu tô aqui nesse bate local. Vamos achar outra coisa para conversar. Eu, Com eu certeza. adoro. Adoro Não falo dividir eu contigo. também. Ai, Obrigada então pela fechou. atenção, pelo seu tempo, Pelo seu também. pelas informações. E assim, Maravilhoso. tem muito mais para falar sobre compulsividade, né, Bruna? Se a gente ficar Nossa, aqui, a gente fica inteiro falando, porque tem muita relação, né? Depressão, arrependimento, os ciclos de idas e tudo. voltas, as caídas, as recaídas, a pessoa querer se arrepender, voltar, né? Os diagnósticos que estão hoje em dia sendo trabalhados também com medicamentos, né? O tal do Sim. Monjaro, o Ozempic, que também são para a finalidade de tratamento de compulsividade alimentar. Tem todo um assunto para a gente poder conversar aqui, mas temos O que que que, mas trabalhar. o que que tu acha? Eu tô pensando aqui, a gente podia trocar uma ideia semana que vem com esse lado das emoções. Eu acho que vai ser legal. Uhum. Da culpa, do Combinado, que vem depois. Eu acho que é uma boa, combinado, né? Ah, então, combinado. então Porque isso não fechou. é só para compulsão, né? Não. E aqui o que a gente está falando também, a gente só está puxando o fio, né? Porque serve para tantas outras coisas. Então, fechou. Acho que a gente pode, no nosso próximo cafezinho, a gente se encontra para conversar sobre as emoções. Combinado. Então, fechou. Combinado, mais que combinado. Muito obrigada. Adorei, Eu adorei. vou Espero que mais gente goste dessa gravado para as nossa pessoas conversa. poderem usufruir aí dessa informação, compartilhar com as Com pessoas que certeza. acham que tem compulsividade e muitas vezes não tem, apesar de ser um processo comum, né? Igual você falou lá no começo da live, que está aumentando cada vez mais esse processo. E para as pessoas que acham que não tem e às vezes estão aí a caminho Tendo. de uma compulsividade
e já pode prestar atenção nesse simples fato de escrever todo dia. Oh, perfeito. E ligar as emoções no por que eu fiz isso, o que aconteceu antes de eu me alimentar desse jeito, o que aconteceu depois de eu me alimentar desse jeito. Mas o que eu vivi nesse momento que eu estava passando por esse processo que eu não consegui me segurar nesse momento? Perfeito. Tudo isso anotado no diário, visto, falado com a psicóloga, falado com o médico, com a nutricionista, é muito Com importante. certeza. Né? Uma informação muito importante. Porque Mas são vamos os sim. detalhes. Vamos sim. Vamos conversar sobre isso. Acho que vai ser ótimo. Vai ser Combinado. ótimo. Então, Combinado, fechou. meu amor. Obrigada pelo nosso cafezinho de hoje. Fica com Deus. Beijo. Até mais. E agora eu quero sair daqui. Um beijo, gente. Fique com Deus, com a Virgem Maria, como sempre. Assunto bom não falta. E a gente vai seguindo aí, passando informações para